um pedido aí de solicitação para vocês para permitir a gravação, e eu vou apresentar aqui nossa aula. Beleza, vamos lá. Aguardar as perguntas no final, vou ficar sem ver o chat agora, tá? E vamos começar. Então, gente, vamos falar hoje de vasopressor na parada, ok? Vocês devem estar pensando, pô, cara, ele vai falar de vasopressor na parada, para não é tudo muito batido já pelo ACLS, pelos guidelines que estão vigentes, 2015, tudo que estão aí, que a gente faz adrenalina, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Ali vai falar isso vai ser tão rápido, mas nossa intenção aqui é ir um pouquinho além disso, trazer um pouquinho a história de como a gente trata a parada cardiorrespiratória e como tem sido a evolução do tratamento do vasopressor na parada cardiorrespiratória, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui de propósito um ritmozinho de atividade elétrica sem pulso, né, uma atividade elétrica bem débil, que é onde eu costumo dizer que o ritmo não chocável, o ritmo não chocável é onde o médico vai fazer a maior diferença, né? Onde você descobrir a causa reversível, tratar adequadamente a parada cardiorrespiratória, onde você vai conseguir interferir mais ainda no desfecho do paciente, né? Já começa por aí. Essas figurinhas animadas, vocês estão vendo aí, eu acho animado pelo menos, fala um pouquinho da história de como a gente já reanimou, como a gente já tratou parada cardiorrespiratória. E a gente traz essa história até para trazer uma pergunta de como a gente está fazendo hoje. Será que o modelo que a gente faz hoje é satisfatório? Então, assim, nós já reanimamos pacientes com flagelando, né, com cipó, já reanimamos pacientes com brasa no abdômen do paciente, já reanimamos pacientes no Reino Unido, por exemplo, colocando ele de cabeça para baixo, sacudindo. Aqui provavelmente dava muito certo nos pacientes afogados. E aqui é o primeiro relato de ressuscitação respiratória, né, que era soprado com fole na boca do paciente. Provavelmente nos casos de parada respiratória dava certo também. E aqui tem o primeiro relato de compressão torácica quando rolava o paciente por cima de um barril de madeira, certo? Na verdade, a gente acredita que poderia gerar algum movimento na caixa torácica. Aqui o primeiro relato de compressão simultânea, tórax e abdômen, e aqui, em 1930, começamos a alternar compressões com respiração boca a boca, ok? Então, vamos adiante. Assim é como a gente faz hoje, né? Compressões torácicas, como a gente faz RCP, compressões torácicas na linha intermamilar, numa frequência de 100 a 120. Se o paciente não estiver entubado, a gente alterna 30 compressões com 2 ventilações. Se o paciente estiver com viéria avançada, como o Eugênio falou muito bem, na semana passada, você faz compressões ininterruptas e a cada 2 minutos você checa o ritmo. É assim que nós fazemos hoje e fica a pergunta se nós estamos fazendo da maneira adequada. Deixar um aviso, esse QR Code aqui está disponível. Ele contém um link para uma pasta no Dropbox onde tem os artigos utilizados nessa aula, ok? Você pode acessar esse QR Code que está aparecendo aí depois dessa aula. Eu vou só interromper o compartilhamento aqui bem rapidinho, porque eu acho que tem gente querendo entrar. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que tem gente querendo entrar aqui, que eu escutei o barulhinho, só para não deixar ninguém sem participar. Beleza? Tem alguém querendo entrar? Acho que está todo mundo aí. Ok? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tem gente no grupo querendo entrar, Patrícia, beleza? Então, assim, quem está querendo entrar no grupo, pede para entrar novamente aí, que eu vou autorizar agora, beleza? Mais alguém querendo entrar? Só clicar no link e aparece porque eu preciso autorizar aqui a pessoa a entrar. Beleza? Deixa eu ver aqui, configurações, se eu consigo fazer com que não precise de autorização, não sempre precisa de autorização. Beleza? Então, vamos voltar a apresentar aqui nossa janelinha, ok? Para continuar a nossa apresentação. Compartilhar a tela de novo com vocês.
Show de bola, vamos voltar. Então, assim, fica essa pergunta se a gente está fazendo de maneira adequada. Vamos passar adiante. Quando a gente faz essa pergunta, se está fazendo de maneira adequada, a gente lembra que, assim, se você for ver o nível de evidência de compressões torácicas na linha intermamilar, nessa frequência, o nível de evidência é bem rasteiro, né? É 2C, nível de evidência. Então, assim, beira muito o empirismo. E se a gente faz a pergunta, se as pessoas faziam isso aqui, é porque alguma vez elas viram ter efeito, dar certo. Será que a gente não está fazendo também com nível de evidência baixo por empirismo e repetindo, reproduzindo esse padrão? Né? Então, assim, essa é a cadeia de sobrevivência, eu gosto muito dela, e ela mostra as coisas que são importantes, que eu costumo dizer, as coisas que alteram mortalidade na parada cardiorrespiratória, que é compressão torácica, RCP bem feito, de qualidade, desfibrilação precoce, quando indicado, e cuidado pós-parada bem feito. Nada mais altera a mortalidade. Como vocês podem ver, não temos vasopressor aqui. Nós temos RCP, temos desfibrilação e cuidados pós-parada bem feito. Como assim, Calil? Está falando que não existe nenhuma droga, nenhuma medicação que altere mortalidade na parada cardiorrespiratória? É isso mesmo que a gente está falando. Né? Nenhuma medicação altera mortalidade, a gente vai aprofundar mais isso sobre qual a real função dos vasopressores no tratamento da parada cardiorrespiratória. O que acontece, né? Esse gráfico, eu gosto bastante desse gráfico, que ele mostra a variação da pressão de perfusão coronariana ao longo do tempo, durante a compressão, né? E quando eu interrompo a compressão, como vocês podem ver, interrompi a compressão, eu perco rapidamente perfusão coronariana, certo? Quando eu reassumo, ela demora ainda um tempo com a perfusão inadequada, até chegar no nível adequado de perfusão, certo? Lembrar, gente, que o porquê da gente fazer compressão cardíaca, né? Compressão cardíaca, compressão torácica externa. A gente faz compressão torácica externa no intuito de gerar um débito cardíaco. Débito cardíaco estima-se que com uma RCP bem feita consiga gerar um débito cardíaco de 25 a 30%. E a gente faz esse débito, a gente quer gerar débito cardíaco para gerar pressão de perfusão coronariana, certo? E pressão de perfusão cerebral também. O que ajuda a gerar pressão de perfusão coronariana também é o vasopressor, tá? Então, assim, a única indicação do vasopressor na parada é gerar pressão de perfusão coronariana. Lembrar que as doses de vasopressor que são indicadas hoje pelo guideline 2015 do ACLS, que é epinefrina no adulto, 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, são doses cavalares de vasopressor. Você tem uma resposta adrenérgica muito elevada, você tem uma vasoconstrição periférica bem intensa, e a gente acredita que isso interfira na síndrome pós-parada, tá? Que vai ser o assunto do próximo toque de quinta, daqui a 15 dias, que vai ser a última toque de quinta antes do episódio de estreia, sobre síndrome pós-parada. Então, a gente acredita que isso tenha influência na resposta adrenérgica da síndrome pós-parada, certo? Aqui é um vídeo nosso também, que eu já mostrei na semana passada para vocês, que mostra como o coração fica parado, aqui tem uma pseudo-AESP, uma certa movimentação mecânica. Eu trouxe esse vídeo porque a gente vai falar de pseudo-AESP já quando começar a trabalhar os artigos falando sobre o vasopressor na parada, ok? E esse é o principal artigo, um artigo muito esperado, foi publicado em agosto de 2018, chamado Paramedic 2 Trial, ok? Paramedic 2 Trial, que ele foi o primeiro trial da história que comparou adrenalina versus placebo no tratamento da parada cardiorrespiratória. Então, um estudo histórico, publicado no New England, que foi a primeira vez que confrontou. Antes dele, a gente estimava que, assim, nunca havia tido nenhum artigo que mostrasse de forma clara que o vasopressor alterava a mortalidade ou alterava desfecho na parada cardiorrespiratória, certo? Então, o que acontece? Ele foi um trabalho feito no pré-hospitalar, 10.623 pacientes foram elegíveis para o estudo, 2.520 foram excluídos, por idade, suspeita de gestação, 615 tiveram retorno à circulação espontânea no primeiro ciclo e por aí vai. Então, anafilaxia, asma, ou parada por causa traumática, eles foram excluídos,
certo? Após isso, 8.103 pacientes foram alocados para randomização, 3.999 receberam placebo e 4.015 receberam adrenalina, conforme a dose do ACLS, certo? Foi um estudo randomizado, duplo cego, ok? E vamos lá, vamos aos resultados. Então, o desfecho primário desse estudo era sobrevida em 30 dias, tá? Aqui já cabe a primeira crítica, porque a gente que estuda ressuscitologia, né, que é o estudo da parada cardiorrespiratória, a gente sabe que o intuito de tratar a parada cardiorrespiratória é devolver o paciente à sua funcionalidade, tá? E vocês podem ver que, primeira crítica, que esse estudo, a sobrevida, mesmo em 30 dias, de um modo geral, foi muito baixa, né? 3,2% no grupo epinefrina e 2,4% no grupo placebo. Chama a atenção que foi o primeiro estudo da história que mostrou que o vasopressor, ele altera a mortalidade. O único estudo que mostrou que o vasopressor altera a mortalidade em 30 dias na parada cardiorrespiratória, certo? Então, mostrou um benefício estatisticamente relevante para a adrenalina no quesito no desfecho primário de sobrevida a 30 dias. No entanto, esse resultado é o que chama mais a atenção do estudo, que você vê quando compara o grupo placebo com o grupo epinefrina. Essa é uma escala de ranking modificada, tá? Uma escala de ranking modificada, em que eu tenho 0 a melhor funcionalidade, e tenho 6 morte e 4, 5 os piores desfechos, né? A gente considera um desfecho adequado neurológico, um ranking em até 3, né? E quando a gente vai perceber, apesar de ter mais retorno à circulação espontânea, nós tivemos uma proporção maior de ranking 4 e 5, ou seja, pacientes que ficaram dependentes, né? Dependentes. Então, assim, nós não conseguimos devolver o paciente com um bom quadro neurológico, então, um quadro neurológico pelo menos razoável ao seu convívio familiar, em comparação ao grupo placebo, ou seja, o que a gente consegue extrair desse estudo é que, beleza, a adrenalina consegue, eu tenho mais retorno à circulação espontânea, tenho mais sobrevida em 30 dias, no entanto, às custas de que eu estou dando mais sobrevida a esses pacientes? Às custas de quê? Estou, muito provavelmente, às custas de fritar o cérebro do paciente, né? Então, tivemos aí um desfecho neurológico pior, ok? Então, assim, isso nos faz pensar que, isso nos faz pensar que, será que o vasopressor, ele é importante no tratamento da parada cardiorrespiratória? No entanto, será que estamos utilizando na dose certa? Será que estamos utilizando da maneira adequada? Será que estamos utilizando do modo adequado? Será que estamos utilizando no paciente adequado? A gente vê que a gente presume que os pacientes nas paradas por ritmos não chocáveis, eles possam precisar mais de vasopressor do que os pacientes na parada por ritmos chocáveis, né? Então, as paradas de causas médicas por ritmos não chocáveis, pode ser que ele precise de mais vasopressor, uma vez que a função do vasopressor é dar pressão de perfusão coronariana e pressão de perfusão cerebral, ok? Vou trazer outros estudos para a gente falar de uma coisa chamada RCP guiada por parâmetros, tá? Assim, esse estudo é um estudo pequeno, experimental, feito em modelo suíno, que eu gosto bastante, né? Porque ele traz uma ideia, traz um sentido. Foi feito em pacientes, em modelos com paradas em ritmos chocáveis induzidas, né? Fibrilação ventricular, e o desfecho, o alvo era sobrevida em 24 horas, tá? Então, assim, ele dividiu em dois grupos, chamou de Blood Pressure Care e chamou de Guideline Care. Guideline Care, ele guiava a compressão na frequência e profundidade orientada pelo ACLS, pela ARRA, certo? E o Blood Pressure Care, ele fazia o seguinte, deixa eu ver se eu tenho, o Blood Pressure Care, ele guiava a frequência das compressões pela pressão arterial, pela capnografia de onda, então ele comprimia até manter uma capnografia de onda, uma curva de capnografia acima de 20, e a dose de vasopressor ele fazia infusão contínua e guiava
de acordo com a pressão de perfusão coronariana. Lembrar que a pressão de perfusão coronariana, ela é a pressão arterial diastólica menos a pressão inferida no átrio direito, ou seja, no princípio eu teria que ter, nesse estudo eu tinha que ter uma pressão no átrio direito, que eu posso ser utilizado por uma pressão venosa central, por uma veia jugular ou subclávia, e eu tenho que ter uma linha arterial, para ver a pressão arterial diastólica, tá? A gente consegue, por inferência, acreditar que sempre, quanto maior for a minha pressão arterial diastólica, maior vai ser minha pressão de perfusão coronariana, certo? Até por isso, a gente orienta não fazer tanto, não fazer volume para todo mundo, tudo na parada cardiorrespiratória, em todo paciente, porque isso influencia também na pressão de perfusão coronariana. Então, esses eram os desenhos desses dois grupos. E o resultado foi muito favorável ao grupo Blood Pressure Care, né? A mortalidade foi bem menor e a sobrevida em 24 horas foi bem maior nesse grupo. Então, assim, liga um sinal de alerta, tá? Outro estudo bacana foi o REASON, em que ele foi um estudo retrospectivo, pegou pacientes que tinham atividade elétrica sem pulso e tentou avaliar padrões de ultrassonografia beira-leito, tá? O estudo era a base dele era definir prognósticos, né? Pegou todos os pacientes em atividade elétrica sem pulso, né? Os pacientes em assistolia foram descartados. E ele avaliou o seguinte: os pacientes, primeira coisa, ele dividiu em pacientes que apresentavam que não apresentavam nenhuma atividade cardíaca ou que apresentavam alguma atividade cardíaca no ultrassom, e ele avaliava essa atividade cardíaca era organizada ou desorganizada, certo? Ok? Então, a atividade que era organizada e tem uma contração muscular, eu tenho um movimento valvar de folheto de válvula, né? Então, é organizada ou desorganizada. E de cada subgrupo desse, ele dividiu em pacientes que receberam medicações conforme o guideline do ACLS e medicações vasopressores em bomba de fusão contínua, né? E aqui você pode ver que o melhor cenário é o paciente que apresenta alguma atividade organizada, né? E que recebeu vasopressor em fusão contínua, veja bem. Retorno à circulação espontânea, 54%, em quem recebeu medicações pelo ACLS, e 90% para quem recebeu vasopressor em dose contínua. E a sobrevida também foi maior nesse grupo, certo? Vejam bem, além da alta hospitalar também. Então, aqui parece ser o melhor cenário, né, que esse estudo mostrou. Paciente que apresenta alguma atividade organizada no ultrassom e que receba vasopressor de bomba de fusão contínua. Ou seja, nesses pacientes, atividade elétrica sem pulso, onde a gente vai fazer mais diferença, parece que isso seja o melhor cenário, a melhor forma de fazer vasopressor. Né? Também nos pacientes que apresentavam alguma atividade desorganizada, a sobrevida já foi bem menor, mas ainda assim eu tive melhores resultados no retorno à circulação espontânea no pacientes que receberam vasopressor em infusão contínua, certo? Baseado nisso, foi uma revisão publicada em 2018 também sobre a importância e os avanços de monitorizar o que você está fazendo durante a parada cardiorrespiratória, durante a ressuscitação. É uma coisa bem lógica, a gente já faz isso no choque, no paciente chocado. Por que não fazer isso no paciente que tem a fase mais avançada do choque, eu costumo dizer que é a parada cardiorrespiratória? E ele mostrou, aqui ele avaliou, ele mensurou pressão arterial diastólica e capnografia em forma de onda. Então, assim, os pacientes que tiveram maiores taxas de pressão arterial diastólica tiveram mais retorno à circulação espontânea, e os que tiveram maiores taxas de capnografia em forma de onda também, mostrando que é importante que a gente monitore o que a gente está fazendo e que a gente guie nossa compressão e nossa dose de vasopressor, ok? Então, assim, take home points, RCP guiada por parâmetros, é o futuro que a gente acredita, é o que a gente tem procurado fazer também. Então, assim, capnografia em forma de onda, tentar adequar o local da sua compressão com ultrassom e ter uma linha arterial para que eu mantenha uma pressão arterial diastólica em pelo menos 30 milímetros de mercúrio. Ok?
Obrigado a todos. Esse QR Code leva ao nosso site, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Muita gente acho que não conseguiu entrar, né? A gente vai, não se preocupem, que a gente vai deixar salvo, beleza? Alguma dúvida, galera? Galera que ainda está por aqui, alguma dúvida, algum comentário? Beleza, estou dando uma olhada no chat aqui. Beleza, tem a pergunta já da Patrícia. Show, Patrícia, qual a dose? Beleza, isso varia muito a dose do vasopressor, tá? Mas o ideal é que você inicie com cerca de 5 microgramas. É o que eu faço. Isso não tem, tá, Patrícia? Isso não tem isso formulado ainda, né? Não tem um guideline com isso. Então, o que é que eu uso? Eu uso a dose vejam bem, eu fiz algumas vezes isso, né? Eu uso a dose que é extrapolada da epinefrina no, no fora da parada, né? É de 2 a 10 micrograma minuto. Então, eu já começo com 5 micrograma minuto, independe do peso, certo? E a gente vai tateando de acordo com a pressão diastólica. O ideal é que eu consiga uma pressão diastólica sempre maior e eu possa ir aumentando essa dose da adrenalina, ok? Vitor Leonardo, eu vou o link para a aula, o link para a aula vai estar disponível já já no grupo, aí você pode pegar o QR Code lá, tá bom? E a gente vai colocar à disposição. Então, assim, eu vou interromper a gravação aqui, quem não conseguiu participar, não conseguiu ver, daqui a pouquinho vai estar disponível o link via Google Drive para para vocês acompanharem, beleza? Estamos à disposição também para dúvidas no privado, no grupo do WhatsApp, lá do Emergency Talks, e voltar a dizer para vocês que a gente espera vocês aí na próxima talk de quinta, que vai ser daqui a 15 dias, deixa eu ver só a data aqui, daqui a 15 dias, eu acho que é dia 5 de março, tá? Já está marcado com o tema Síndrome Pós-Parada, e passar para relembrar novamente nosso encontro dia 13 de março, às 20 horas, no Teatro Celina de Queiroz. Um forte abraço a todos, valeu, galera, e até mais.